foi a cereja no topo do bolo. E gosto das outras idades todas, nós na alergologia acompanhamos, como eu costumo dizer, do 0 aos 150. Mas de facto tenho uma predileção particular, quer na vida profissional, quer na vida pessoal, pelos mais pequeninos e pelas idades pediátricas. De facto acho que tem um encanto particular, sobretudo a espontaneidade e a sinceridade dos pequeninos. E portanto tento ajudar os pais, sobretudo a lidarem melhor com as dúvidas de quem tem alergia alimentar. Quando tem um bebê mais velhinho, uma criança mais velhinha com alergia alimentar, quando engravidam uma segunda ou terceira vez, normalmente na terceira o stress já não é tão grande, mas na segunda vez normalmente há muitos medos que o novo bebê, o novo elemento da família tenha alergias. Portanto vamos respondendo às questões e vamos ajudar aqui hoje à tarde também a tirar as dúvidas de quem É as sempre um tem. bocadinho um choque, não é? É um choque, uma alergia à proteína de leite de vaca ou o que for. E, portanto, também temos que ter aquela parte empática com as famílias, porque temos que... Não é fácil, não é? Não sabemos quanto tempo é que estas alergias vão durar. E, portanto, os pais também têm que sentir do outro lado alguém que possam confiar e que compreenda aquilo que estão a passar, não é, Marta? Claro, até porque nós sabemos que, felizmente, a maior parte das crianças, quando têm alergia ao leite de vaca, a maior parte delas não têm reações graves. São muito assustadoras, porque é muito assustador, às vezes eles reagem, por exemplo, com 1, 2 meses, às vezes 2 semanas, e é muito assustador ficarem inchados, com babas pelo corpo todo, e tem que haver essa sensibilidade também da nossa parte para perceber o que é que se passa do outro lado. Nós, como médicos, sabemos que não são reações graves, mas não é fácil, de um momento para o outro. O leite faz parte da nossa alimentação diária, está presente em tudo, desde coisas mais inesperadas. Eu, antes de ser alergologista, não fazia a mínima ideia, por exemplo, que as salsichas de lata ou que o fiambre têm proteínas do leite. Alguns medicamentos, o gel para pôr nas gengivas dos bebés, quando estão a romper os dentes, também podem ter proteínas do leite. Portanto, são tudo coisas que para nós são perfeitamente banais e usamos durante no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, e que para uma família que recebe um bebê em casa, ter que se adaptar e ter que encontrar alternativas para a alimentação do bebê e da família, é muito complicado, e nós temos que ter essa parte empática também com quem passa a ter essa realidade lá em casa. É muito importante mesmo. Estou plenamente de acordo. Vamos começar aqui as nossas perguntas. Vamos começar primeiro por perguntar à Marta quais é que são as principais alergias alimentares das crianças? Quais é que tu costumas ver mais, Marta? Só para fazer aqui uma ressalva, que teoricamente e na prática também, todo e qualquer alimento pode desencadear uma reação alérgica. Portanto, a questão de alimentos mais raros, nomeadamente o arroz, a batata, a cenoura, todos estes alimentos que são à partida parecem inócuos e inofensivos, também podem desencadear reações alérgicas. Os mais frequentes são alimentos que fazem parte da nossa alimentação normal, habitual. É o leite, o ovo, o trigo, o peixe, a soja, que hoje em dia já começa a ser mais consumida pelas as dietas que são acompanhadas que são feitas por portugueses, dietas vegan, dietas ovolácteas, e que optam às vezes até por não beber leite de vaca, comem derivados mas não bebem leite de vaca, ingerem soja. E depois existe o amendoim e os frutos secos, que o consumo é cada vez maior em Portugal, e mesmo não sendo consumido ou não devendo ser consumido por crianças muito pequeninas, por causa do risco de engasgamento e de asfixia, é um alimento perigoso porque está presente em muitos alimentos em quantidades pequeninas, e sabemos que o amendoim e os frutos secos são precisas quantidades muito pequeninas para desencadear reações em quem é alérgico. Portanto, são estes os alimentos, os 6: o ovo, o peixe, o trigo, o leite, a soja e o amendoim e os frutos secos, que englobamos tudo no mesmo pacote. Que nós cá em Portugal, como não é assim, por exemplo, o amendoim, nos Estados Unidos eles consomem imensa manteiga de amendoim, portanto surgem reações alérgicas à manteiga de amendoim muito mais precoce do que cá em Portugal, porque nós não temos esse hábito, não é? Não temos assim tanto hábito de consumir o amendoim. Cá não é tanto, sim, tal como nós temos sempre que pensar que as alergias alimentares e investigar ou dar maior ou menor importância, apesar de ter que se dar sempre importância a uma alergia alimentar, depende sempre do país onde a criança vive.
Por exemplo, o peixe é um alimento que é muito frequente, é dos alimentos mais frequentes nas alergias alimentares das crianças, mas, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em França, não é um país em que a prevalência da alergia ao peixe seja tão alta, porque eles não comem tanto peixe como nós. Nós, Obviamente, temos uma dieta muito... tem a ver muito com a quantidade de crianças que estão a comer peixe e o número de vezes que comem, obviamente. É como Sim. então o amendoim, não é? Por isso é que depois algumas recomendações indicam a nível europeu que, por exemplo, o amendoim seja introduzido aos 6 meses, sob forma de farinha de amendoim, porque de facto é um alimento que noutros países tem um consumo muito elevado e, portanto, quanto mais cedo se introduzir, menor o risco da criança desenvolver alergia. Portanto, está preconizado. A nós, provavelmente, a maioria das famílias portuguesas não fará assim tanto sentido, apesar de já começarmos a ver mais famílias a aderirem a esse tipo de alimentação, mas isto só para percebermos que às vezes é preciso muito cuidado com aquilo que se lê na internet, porque tem sempre que ser adaptado à realidade em que a criança está inserida. Obviamente. Se for uma criança que faz parte de uma família que segue uma dieta vegetariana, o peixe não terá um impacto muito grande e, portanto, aí não se coloca essa questão. Mas, por exemplo, o leite, portanto, hoje vamos falar mais sobre a alergia às proteínas de leite de vaca, a conhecida APLV, não é? Que nós usamos esta abreviação, que começa a surgir por vezes logo no primeiro mês de vida, portanto, às vezes somos nós pediatras que identificamos. Marta, fala-nos um bocadinho quais é que são assim, as manifestações que os pais devem estar atentos num bebê pequenino que pode ter suspeita de alergia às proteínas de leite de vaca. É difícil às vezes, é preciso termos aqui olho, não é? Sim, felizmente a maior parte das situações de alergia à proteína de leite de vaca é como eu aprendi na faculdade uma frase, nunca mais me esqueci, que parece um bocadinho a verdade lá para Alice, o que é frequente e o que é raro. E de facto isto adapta-se muito à prática da medicina, que é as manifestações mais frequentes, é aquelas que nós vamos encontrar, e depois existem aquelas crianças que têm quadros que são um bocadinho mais fora da caixa e, portanto, temos sempre que pensar nesta hipótese como uma hipótese real. Existem 2 grandes grupos de alergia ao leite, que têm a ver com o mecanismo que está envolvido. Um é aquele que é o mais clássico, as reações alérgicas mais clássicas, que são as crianças que comem a primeira papa, ou a segunda papa, ou o primeiro ou o segundo biberon, e ficam cheias de babas no corpo, que é urticária, lábios inchados, olhos inchados, pode ser uma reação com mais ou menos gravidade, podem ter falta de ar, nariz entupido, algumas crianças podem desmaiar e aí é uma reação grave e muito assustadora para os pais, como é óbvio, para quem está a cuidar deles. E isto é um grupo de manifestações que é aquele que, em regra, não dá aso a dúvidas. Depois, existe um outro grupo, que são as alergias que não são aquelas clássicas, como nós as conhecemos, como sendo a alergia típica, que são os bebés que têm habitualmente sangue e muco nas fezes, que pode não aparecer logo no dia, nem no dia a seguir a introduzir-se o leite de vaca, e muitas vezes até são precisos 4 ou 5 dias para a criança começar a ter sintomas. Isto só para fazer aqui um parênteses, isto tem uma explicação, e para os pais também perceberem, para quem nos está a ouvir perceber, porque é que é importante a estes bebés ser identificado e procurarem ajuda, porque cada dia que passa é mais desconforto e é pior para o bebê, porque o que o leite vai fazendo é uma agressão para o intestino do bebê e, portanto, o revestimento do intestino começa a descamar e começa a ficar com feridas. Por isso é que fica com muco e por isso é que fica com sangue. E normalmente precisam de 4 ou 5 dias de começarem a beber o leite para ter estes efeitos no intestino. Portanto, o facto do bebê já estar a beber o leite há 4 ou 5 dias não quer dizer que ao 4º, ou ao 5º, ou ao 6º dia possa reagir. Isto é uma coisa, a Rita está aqui a escrever que foi isso que aconteceu com a filha dela e de facto é uma coisa que é muito assustadora. Pode ser mais... E muitas vezes este muco e assim, os bebés são mais irritados, ficam com muitas cólicas. Isso surge na altura em que os bebés realmente têm cólicas, ali no primeiro mês, segundo mês de vida, e que os pais podem achar, e às vezes até o próprio pediatra, isto são só as cólicas típicas do bebê, e afinal o bebê o que está a fazer está a começar aqui
uma alergia às proteínas de Sim. leite de vaca. Pode E ter isto não só surge, Marta. Isto não surge só nos bebés que fazem leites de lata, não é? Também Não, pode surgir nos é bebés mais, que fazem leite materno. é mais raro, mas também pode aparecer nos bebés que só fazem leite materno. Há uma pequena percentagem de bebés com alergia ao leite que reage às proteínas do leite que passam no leite materno. E, portanto, nesses casos, quando há dúvida ou quando são sintomas que não há certeza, a mãe deve evitar os lácteos, tudo o que é derivado do leite, tudo o que contacta com o leite, precisamente para se perceber se o bebê tem alergia ao leite ou não. Isto porquê? Porque enquanto naqueles bebés que têm aqueles sintomas mais típicos das alergias, é fácil nós diagnosticarmos porque as análises são positivas, estes bebés que têm estas manifestações, normalmente não há forma de diagnosticar. Portanto, nós só temos, o que nós costumamos dizer, só temos a clínica, só temos aquilo que os pais contam que acontece. O bebê até pode, como estavas a dizer, coincide na altura em que os bebés têm mais cólicas, mas no caso do bebê com alergia ao leite, não, os bebés que Vai choram ter muito com e sangue, cólicas sangue choram não é muito. normal numas cólicas, não é? Sangue Exatamente. E depois não é uma coisa. as mães descrevem muito bem que o bebê fica muito irritado e não há nada que o acalme. Às vezes também é difícil acalmar os bebés com cólicas, mas os pais às vezes encontram uma posição de conforto para o bebê, ou deitam-nos de barriga para baixo, ou passeiam um bocadinho com eles pela casa. Os bebés com alergia ao leite não acalmam de todo, ficam mesmo muito irritados e piora sempre ali mais ou menos 1 hora depois da amamentação. E isto é uma coisa que pode fazer a diferença. Outro sintoma que pode não ser tão fácil de identificar são os vômitos, porque os bebés têm o esófago é mais imaturo e por isso bolsam. E às vezes é muito difícil bolsar, como a Mandy está aqui a dizer, é muito difícil diferenciar o bolsar do vomitar. Nós habitualmente, tu és pediatra e lidas com isto mais frequentemente, mas habitualmente dizemos que o bolsar é escorre e o vomitar é enxate e vai para a frente. É, o que eu costumo dizer é, por exemplo, o bolsar, os bebês estão na maior e sai assim uma golfada de leite e eles continuam na maior. O vómito, eles ficam assim nauseados, irritados, é diferente. Portanto, eu também costumo, mesmo que seja em grande quantidade, a golfada do bolsar, do refluxo, não é? Pois também há aqui às vezes a confusão com o refluxo, porque os bebés também, há aqueles bebés que são muito bolsadores. Exato. E não têm qualquer alergia ao leite, são mesmo assim, que aquela válvulazinha ali do estômago não fecha ainda bem, bolsam imenso, mas não têm alergia às proteínas de leite de vaca. Portanto, isto ainda vai embaralhar aqui um bocadinho mais, às vezes. Sim, mas a diferença, uma coisa que pode ajudar a diferenciar é o bebê que bolsa, se nós o pusermos em pé e dermos menos quantidade de leite ao longo do tempo, não é? Fazer mais mamadas e menos quantidade de cada vez, eles vão bolsar menos porque fica menos leite no chão e então não têm tanto para deitar fora. Os que vomitam, vomitam independentemente de estarem de pé, de estarem deitados, independentemente Terem um leite anti-refluxo ou não, é? Porque quando às vezes os bebés fazem fórmula, também trocamos o leite por um leite AR, anti-refluxo, e eles melhoram imenso do refluxo. E se for uma alergia às proteínas de leite de vaca, não vão melhorar. Sim. Há aqui uma mãe a perguntar a diferença entre na quantidade no vomitar e no bolsar, não, que às vezes o bolsar, o próprio refluxo, pode ser uma quantidade enorme, às vezes até sai assim em jato. Portanto, aí não é por aí que se faz a diferença. Sim, também só dizer aqui em relação aos leites, que está aqui, a Luísa está a perguntar em relação aos leites H, aos leites hipoalergénicos. Quando se suspeita de alergia ao leite, não, a primeira medida, portanto, na dúvida se é ou não é, eu acho que falem com o pediatra, falem com o médico assistente, procurar ajuda com a alergologia, deve-se sempre tirar. Não se deve tirar por um período muito longo de tempo. Porquê? Porque então aí podemos mesmo estar a induzir uma alergia. Se o bebê tem contacto com o leite e depois está um longo período sem ter, quando volta a ter, então aí pode mesmo ter uma reação. Mas se tirarmos o leite durante 1, 2 semanas, não vai ter este efeito de induzir alergia e é perfeitamente suficiente para nós percebermos se era alergia às proteínas do leite. Eu, quando estou a dizer tirar o leite, estou a referir-me quer ao leite de lata, ao leite normal ou ao leite hipoalergénico, que é um leite que também não é útil para os bebés com alergia ao leite de vaca, deve ser sempre o leite extensamente hidrolisado. E quer as mães que estão a amamentar, se é um bebê que está em amamentação exclusiva, deve deixar de beber lácteos e comer coisas com proteínas do leite.
Pronto, isto é algo que às vezes causa um bocadinho de confusão, até às vezes nos pais, se calhar a pediatra está a exagerar um bocadinho, porque foi só Sim, um cocózinhos com sangue, e agora vamos ter que comprar estes leites caríssimos, que estes leites são caros, estes leites intensamente hidrolisados. O sim. homem tem que andar a ver tudo aquilo que está a comer e retirar, e portanto às vezes custa um bocadinho a um pai assim, de receber esta notícia de choque, de repente, sem saber muito bem. Temos que mudar aqui um bocadinho a alimentação da mãe e o leite do Uhum. bebê. Não é, Sim, Marta? Não notas é. às vezes um bocadinho? Sim, sim, e as pessoas não estão habituadas a ler rótulos, porque às vezes o que vem nos rótulos não é exatamente proteínas do leite de vaca, às vezes, ou leite de vaca, às vezes o que vem nos rótulos são sinónimos de leite de vaca e é muito importante. Eu nas consultas costumo dar uma lista de nomes que são sinónimos de proteínas do leite de vaca nos alimentos e dizer que foi só aquele bocadinho, depois ainda vem baralhar mais, porque depois se o bebê não melhora e se a mãe não, que está só que o bebê que está só a ser amamentado, se aquela mãe continua a comer quantidades muito pequeninas de leite, mas continua a comer, então isso vai baralhar mais e pode-nos fazer pensar noutras hipóteses de diagnóstico, depois vai desencadear uma série de exames que Sem até necessidade. seriam completamente desnecessários, sim, É, sim. e às vezes as pessoas também confundem um bocadinho isto com a lactose. Tirei a lactose, mas não é tirar a lactose, mas pode na mesma ter leite de vaca, não é? Sim, Portanto, há esta confusão. isto é uma grande confusão que existe entre Uhum. as proteínas do leite e a lactose. São coisas completamente diferentes. Em qualquer alimento, aquilo que tem capacidade para fazer alergia é a proteína. O açúcar e a gordura dos alimentos nunca consegue fazer o nosso sistema de defesa e as células imunológicas que desencadeiam as reações alérgicas não conseguem desencadear, não conseguem reconhecer nem as gorduras nem o leite. O que acontece na alergia é que o organismo reconhece as proteínas e defende-se contra essas proteínas e por isso desencadeia a reação alérgica. Enquanto a lactose é porque o intestino não consegue digerir o leite e, portanto, fica lá o açúcar do leite, que é a lactose, no intestino e faz com que vá mais água para dentro do intestino do bebê ou da criança mais velhinha e por isso ficam com dores de barriga, com diarreias, mas são coisas completamente diferentes. A Não alergia é alergia, é uma intolerância às proteínas de leite de vaca. O pior que pode acontecer é ter um bocadinho mais de dor de barriga, ou ter umas diarreias, ou assim, mas não é uma sim, alergia, felizmente. É mais, sim. é melhor uma intolerância. E a gravidade é completamente diferente, Exatamente. não é? A gravidade é completamente diferente. A gravidade de uma alergia, Né? se houver contacto posterior, pode desencadear pode haver uma Reação reação grave. mais grave. Enquanto na intolerância nunca vai passar do desconforto, é muito incomodativo, é muito chato para os miúdos, mas nunca vai ser a gravidade da reação alérgica. Mas a troca do leite nunca pode ser, portanto, um bebê com suspeita de alergia à proteína de leite de vaca, nunca podemos trocar por um leite sem lactose. Ou a mãe, Não, deixei de beber o leite normal e passei a beber um leite sem lactose. Não não, é nada não disso que pode, nós não queremos, não é? pode, não pode. Nem, Tem que não pode substituir por só. chás, por sumos de frutas, Não, não pode, não. Sim, tem que substituir não por é? chás, Por outras coisas diferentes. por outras alternativas. Leites vegetais. A soja não é muito adequado, não é, Marta? Que às vezes há A reação soja, contrária. a soja não é muito em relação às mães que estão a Às mães. amamentar, não, essa questão põe-se, mas não é. Eu gostava de chamar mais a atenção para as crianças que já são mais velhinhas e que têm que substituir os leites de lata por uma fórmula. A soja não é nutricionalmente tão rica como os outros leites densamente hidrolisados. E além disso, a soja neste momento que existe na Europa, os leites de soja são de soja transgénica e têm muitas hormonas e por isso não é saudável para os bebês. Pois nós não costumamos aconselhar muito leites vegetais às crianças. Sim, São considerados refrigerantes, estão na categoria dos refrigerantes. exatamente. Olha, estava aqui uma mãe também a perguntar em relação ao leite rice, que é de arroz. Existem leitas, também é uma opção, não é? É uma opção. Habitualmente nos bebés muito pequeninos nós não gostamos tanto de dar o Novalac Rice porque tem a ver com as características nutricionais. Nutricionalmente não é tão bom para os bebés como o extensamente hidrolisado. Só que, de facto, para bebés que já comem outras Mas coisas... o sabor é melhor, não é? Às vezes quando eles não pegam de forma nenhuma no licenciamento hidrolisado, olha, tricinada, não é, Marta? Sim, a questão é mesmo essa, é que o extensamente hidrolisado cheira mal e sabe mal. Aquilo é mesmo terrível e às vezes os pais não conseguem, bebés que passam da mama para o extensamente hidrolisado, os bebés não conseguem
como a Mandy, que está aqui a dizer que não conseguiu estar a bebê, só aceitou o rice. Rice, pois é. E há vários É sabor bebês. melhor. Sim, há vários bebês. Depois há bebês, tal como a bebê da Mandy, que felizmente não são muitos, mas que também podem reagir ao extensamente hidrolisado. Os hipoalergénicos, que são os leites conhecidos como HA, nunca são uma alternativa para crianças com alergia ao leite. O que é que acontece nesses leites? Pegam nas proteínas do leite e partem-se em bocados. E elas não ficam inteiras, mas não são bocados suficientemente pequenos para que não sejam reconhecidos pelas células de defesa do bebê que reconhecem as proteínas do leite e que desencadeiam a reação alérgica. O extensamente hidrolisado, essas proteínas são muito mais partidas. E, portanto, a maior parte do sistema imunológico da maioria dos bebés não as consegue reconhecer, mas infelizmente temos alguns bebés em que isto acontece e até surgir o rice. O rice, para quem não conhece, estamos aqui a falar disto, como o nome indica, é um leite de lata à base de arroz. Temos esta alternativa, mas antes de termos esta alternativa, a única coisa que tínhamos era a forma de aminoácidos. A forma de aminoácidos é muito mais caro e a lata é muito mais pequena. O que fazem é partem as proteínas ainda mais para ficarem só os aminoácidos, que são os elementos que constituem as proteínas. Hoje em dia, felizmente, temos esta alternativa do rice que foi uma grande ajuda. Também. Em relação à comparticipação, portanto, agora começou a haver uma comparticipação destes leites extensamente hidrolisados, mas só poucas marcas. Tu sabes quais é que são as marcas que são comparticipadas? É só uma ou duas, não é, Marta? É só no Estado. É só no Estado. Só no Estado. Sim, eu como não trabalho no E eu acho que até só podem ser pediatras, não é? Só podem ser pediatras ou especialistas de gastroenterologia pediátrica que podem passar estes leites. Portanto, é uma coisa muito limitativa, porque quando foi criado este decreto de lei que e é só para aí um leite ou dois que até nem são daqueles que nós usamos mais frequentemente. E o Neocat, que é esta forma de aminoácidos, mas o Neocat é a forma de aminoácidos. Eu acho que é esse que é participado, tem quase, mas só pode ser, por exemplo, nós, que sou pediatra do privado e a Marta também, não conseguimos passar essas receitas para serem gratuitas. Isto é um bocadinho bizarro, mas é verdade. É, porque as fórmulas elementares, como estão aqui a dizer, que são estas fórmulas de aminoácidos, elas inicialmente, o decreto-lei, não foram, eu acho que ele não foi criado a pensar tanto nas crianças com alergia ao leite de vaca. Eu acho que ele foi criado mais para crianças com doenças intestinais, doenças metabólicas. Exatamente. Portanto, aqui ela respondeu que é o Neocat e o Puramino. Puramino. Pronto. Sim. Obrigada, Raquel. Obrigada. Sim. E de facto, há tempos tive uma mãe na consulta que me disse que não lhe fazia. E eu entendo o que a mãe dizia. A bebê era muito pequenina, tinha 1 mês e meio, se não me engano. E de facto ela dizia que preferia dar fórmula de aminoácidos, dar estas fórmulas elementares à bebê, porque não pagaria nada se fosse passado no Estado, no sistema público, do que estar a pagar os 18 euros a lata. Então, é muito caro. As famílias chegam a pagar muito dinheiro por mês, não é? Porque, principalmente nesta fase, se for diagnosticado que o bebê tem 1 mês, do primeiro mês até aos 4 meses, as crianças só bebem leite. Exatamente. E, portanto, as famílias chegam a gastar 200 euros. É muito dinheiro. É muito mais dispendioso do que fazer uma dieta normal, e mesmo depois daí para a frente, quando se começa a diversificar a alimentação, todos os outros produtos são muito mais dispendiosos, mas de facto nós não temos outra maneira de ajudar. Voltando outra vez aqui ao nosso esquema. Portanto, perante uma suspeita, temos um bebê pequenino de 1 mês que faz leite materno exclusivo e realmente a mãe comeu uma pizza, uma coisa qualquer, e bebeu bastante leite naquele dia, e o bebê, passado uns dias, faz realmente uns cocós com muito muco, sangue. Portanto, nós vamos recomendar a esta mãe retirar todos os derivados do leite da sua alimentação. Não é, Marta? Durante quanto tempo é que vamos aconselhar? Estavas a contar, portanto, não se deve... Sim, eu acho que se o bebê só teve muco e sangue nas fezes um dia e depois a mãe continuou com a alimentação normal e nunca mais aconteceu, eu acho que é esperar para ver.
A história normal e o Não é mais só um dia, habitual, não é? não é só Normalmente um não é dia, só não um dia. é? Depois é daí para a frente. E de Só volta não volta quando há assim um acidente, lá é vimos pior outra coisa que ainda, não sei. sim. Normalmente o que se faz, quando há certeza, nós podemos fazer testes e pedir análise aos bebés, mas normalmente nestas situações as análises e Não os normais. testes são normais porque têm a ver com o mecanismo que está por trás destas reações alérgicas. Mas às Normalmente, vezes também mas às vezes também já tive casos de bebês que vieram com análises alteradas, não é? sim, Portanto, as análises devem ser sempre pedidas, é até porque vão perfeitas, não é? servir como termo de comparação daí para a frente. Claro. Uhum. Agora, estes bebés que têm esta forma de reagir ao leite até deixam de ser alérgicos ao leite muito mais cedo do que as outras crianças que têm a alergia típica São das boas fábricas, das notícias. agulhas. Diz? São boas notícias para os pais que nos São estão boas a ouvir. notícias, sim, sim. Normalmente, como as análises vêm negativas, o que é que nós fazemos? Esperamos até aos 12, 13 meses e nessa altura então introduzimos o leite. Atenção, o leite, ou como qualquer alimento que se suspeite de haver alergia, nunca deve ser introduzido em casa. Deve ser Pois, sempre era aí que eu introduzido. queria chegar. Era aí que eu queria chegar, não era para as pessoas fazerem a experiência em casa, Não, não é para fazer nem pensar. experiência. Às vezes há a experiência de pôr só um bocadinho na boca, ou às vezes há a experiência de, por exemplo, pôr só um bocadinho de queijo na boca. Atenção que o queijo, um copo de leite, em termos de proteínas, equivale a uma fatia de queijo. Portanto, o queijo tem as proteínas muito mais concentradas. E por isso é muito. Estavas a dar o exemplo dessa mãe e eu estava a pensar precisamente nisso. E Que ela queijo, depois a pizza, às vezes acontece, por causa da já me pizza, aconteceu. Sei a que eu me lembrei. quantidade, sim, a quantidade de proteína que existe numa proteína de leite que existe numa pizza é muito maior do que existiria, por exemplo, em 2 copos de leite, se ela bebesse um de manhã e outro à tarde. Nestas crianças, muitas vezes, quando elas vão fazer a prova no hospital dia médico, connosco no hospital, esta prova consiste em quê? Consiste em, começamos por dar quantidades muito pequeninas do alimento, neste caso o leite, e vamos aumentando progressivamente, 15 em 15, 20 em 20 minutos, até a criança beber a quantidade adequada à idade. Normalmente um ano já lhes damos os 200 mililitros, eles habitualmente bebem. Sempre com vigilância médica, ficam 2 horas depois de fazerem esta ingestão de leite e vão, e se correr tudo bem, vão para casa e ficam com o nosso contacto e são, passadas 1, 2 semanas, são reavaliadas em consulta. Nunca pode haver a experiência de dar em casa, porque essas experiências podem correr muito mal. As análises negativas, os pais devem ter sempre isto em atenção, que as análises negativas não devem dar a sensação de segurança, agora está tudo bem. Independentemente no início terem sido negativas ou positivas. Isto tem a ver com o mecanismo que está por trás desta forma, deste tipo de alergia, sim. Portanto, experiências em casa, nunca. Nem pensar, porque não sabemos como é que vão reagir. E, Sim. portanto, sempre em hospital dia, em meio hospitalar, que se faz essa coisa. Normalmente, nós pediatras, quando identificamos, mandamos depois sempre para a Marta, ou outro colega da Marta, a alergia, sim, para depois fazerem estas que se chamam provas de provocação oral, em hospital de dia. sim, e habitualmente esperamos até aos 12, 13 meses, porque antes não vale a pena estar a submeter o bebê, a criança, nem a mãe, nem os pais a este procedimento. Só uma coisa curiosa em relação a estas provas, que a Rita está aqui a falar, em relação à rejeição. As crianças que ainda mantêm a alergia, é muito típico e é muito natural eles rejeitarem o leite. Por isso, quando nós estamos a fazer estas provas em hospital dia, se o bebê vira muito a cara, é uma choradeira cada vez que temos que lhe dar 5 mililitros de leite, 10 mililitros de leite, normalmente estas provas é o que nós chamamos, são provas positivas. Nós continuamos a dar, passado meia hora, vomita, começa a chorar, tem dor de barriga, fica inchado. Portanto, os bebés que rejeitam, é preciso muita atenção, porque de facto isso pode ser um sinal muito importante de que a criança é alérgica, porque de facto eles sentem-se mesmo muito mal quando comem aquilo a que são alérgicos. Não quer dizer que aqueles que não abrem a boca para comer tudo não possam também ter alergia, mas isto é um sinal que deve logo deixar-nos Pulgar atrás da orelha, não é? alerta. E às vezes os miúdos até cospem. Estou-me a lembrar de um caso de um miúdo meu que sim. já crescido, que agora tive uma reação mais grave com umas panquecas que tinham leite, mas ele toda a vida, olhando para trás, os pais agora olhando para trás, ele rejeitava o leite, cuspia, uma vez ou outra vomitava, mas atribuía sempre a situações diferentes. Sim. E no fundo o que o miúdo tinha era realmente uma alergia às proteínas de leite de vaca que acabou por se passar.
sim. Foi tirando leite, não bebia leite na sua alimentação e, portanto, passou despercebido. Exato. Aqui só a Embranquinho está a perguntar em relação à FPIS, por causa da introdução de outros alimentos. Só para esclarecer, a FPIS é um tipo de alergia. FPIS é o Vamos acrónimo. falar sobre isso mais à frente, mas Sim, claro, vamos falar é só já. porque surgiu aqui a Sim, pergunta, claro, desculpa, só Sara, perguntar. causa Claro, da introdução, por causa da introdução de outros alimentos, no caso desta forma de manifestação. A FPIS, só para fazer aqui um parênteses, são aqueles bebés e as crianças que comem o alimento a que são alérgicas e vomitam, passadas 2, 3 horas de terem comido o alimento. E às vezes eu lembro-me de um menino que teve internado nos cuidados intensivos porque desidratou subitamente e teve que ficar internado, ficou mesmo muito mal. Quer nestas crianças, quer nas outras, para introduzir outros alimentos que sejam de outros grupos completamente diferentes, não precisa ser em meio hospitalar. Terem alergia a um alimento não é sinónimo de poderem ter alergia. Têm algum risco, são crianças com fundo alérgico e com fundo atópico e têm maior risco de reagir a outros alimentos. Mas isto não é uma regra e, portanto, não há necessidade de cada vez que querem introduzir um alimento, têm que ir ao hospital. Só uma chamada de atenção. Só naqueles casos suspeita, não é? Só nesses que, só nos alimentos. mesmo que seja uma reação estranha, portanto, como Sim. isso, não é? Vomitar imenso. Às vezes Sim. as pessoas nem se lembram que já foi há 2 horas que consumiu aquele alimento. Sim. Eu agora, quando vejo miúdos na urgência que realmente começam a se vomitar imenso e que até ficam desidratados e tudo, também vou sempre fazer um inquérito do que é que andaram a comer. Sim. Não vá ter, mesmo que já tenham comido antes, não é, Marta? Sim, isso é uma coisa que os pais costumam muito dizer, que mas ele já comia e nunca aconteceu nada. O já ter comido antes e nunca ter acontecido nada não quer dizer rigorosamente nada em relação à possibilidade de fazer uma reação alérgica. A pessoa não é alérgica até ser. Portanto, e com a criança é a mesma coisa, pode sempre ter comido e depois há um dia que come e reage. Eu estou a lembrar-me de um menino que tinha este tipo de alergia com a batata. E inicialmente achávamos que era a cenoura, porque a mãe dizia que havia uma sopa que não tinha posto batata, mas tinha posto cenoura e ele também vomitou, porque a mãe não se lembrou que naquela sopa também pôs batata doce. Porque isto é muito complicado. A pessoa, no meio daquela confusão toda, porque eles ficam muito, muito prostrados, ficam muito molinhos, desidratados, é muito complicado a pessoa lembrar-se o que é que fez 2 horas antes, o que é que eles fizeram 2 horas antes, o que é que comeram, porque são coisas perfeitamente banais do dia a dia e, portanto, não como nós vamos dizer, é preciso um alto nível de suspeição. Suspeição, é mesmo. E mesmo nesses, se calhar, as análises também são normais, não é? Se eu na urgência fizer análises, deixar em curso umas análises para esses alimentos, acabam sendo negativas também, não é? As análises são normais e os testes cutâneos que nós depois fazemos na consulta de alergia também são normais. Muitas vezes as análises até podem ser negativas e os testes serem positivos, porque isto acontece com alguma frequência, os testes são mais sensíveis do que as análises. Mas, de qualquer maneira, quer um, quer outro, serem negativos não quer dizer que não possa ser alérgica. Tem sempre que pensar que há várias formas do organismo reagir. E nós só temos análise e só temos exames para um grupo para aquele tipo de reações. Sim, portanto é preciso alguém que está de fora, o pediatra ou o alergologista, falar com os pais, falar com os cuidadores, ver exatamente o que é que se passou, para então, de uma forma mais objetiva, perceber qual é que é o alimento mais provável. E não virem para a consulta, que também acontece muitas vezes, e convosco também acontece seguramente, que é, ele é alérgico a isto, e as pessoas já vêm com o pensamento muito formatado, que é mesmo alérgica àquele alimento, e às vezes não tem nada a ver. Isso acontece muito ou com o chocolate ou com os morangos, dizem que ficam com a pele assim com comichões, não é? Mas isso às vezes acontece e depois não é bem uma alergia, isso é mais... Não, esses alimentos é o que nós chamamos os histaminolibertadores. São os suspeitos do costume, são aqueles alimentos que habitualmente as pessoas acham fazem muitas alergias, mas na realidade não. É raríssimo haver alergias. O morango, o chocolate, a carne de porco, as laranjas e todos os outros citrinos, produtos enlatados, produtos de charcutaria, tudo isto são alimentos que não desencadeiam alergias na maior parte das vezes, mas fazem libertar as mesmas substâncias das reações da pele e, portanto, podem piorar os eczemas, podem fazer urticárias, podem ficar a coçar-se muito na pele, mesmo sem terem nada de especial. Realmente tem criança que tem a pele um bocadinho mais sensível. Sim.
ficam um bocadinho mais comichão, mas isso não significa que não possam comer esses alimentos, não é? Sim, muitas vezes tem a ver com a quantidade que comem. Se há crianças que não podem comer de todo, por exemplo, morangos, mas não é que sejam alérgicos, é porque de facto ficam com a pele muito sensível quando comem morangos. Há outros que têm a ver com a junção de vários destes alimentos, só têm a ver com a quantidade. Se eles comerem, por exemplo, uma bifana com um sumo de laranja, uma taça de morangos e ainda comem mousse de chocolate, está. Portanto, aí não vai correr bem. Sim, tudo junto para haver uma destas reações assim mais chatas na pele, mas que não são graves. São muito incomodativas, mas que não são graves. Só voltando aqui aos exames, porque a Luísa está a perguntar qual é a idade para fazer os testes cutâneos em bebés. Não há, isto é uma coisa que eu vou tentando desmistificar com a página, com quem me cruzo na consulta ou fora da consulta. Não existe idade mínima para fazer testes cutâneos, testes na pele. Em qualquer idade, desde o nascimento, podem ser feitos testes. Como qualquer exame é feito em função das necessidades, portanto é feito quando se justifica. Para os alimentos não devem ser feitos testes antes de introduzir os alimentos, porque o teste positivo por si só não quer dizer nada. Claro. Sempre no hospital do dia, mais uma vez, no hospital, não é? Sim, os testes nós fazemos durante a consulta. Portanto, a pessoa vem à consulta. Não, os testes cutâneos sim, mas a experimentação daquele alimento. Sim, isso é sempre em hospital de dia, é sempre em ambiente hospitalar, sempre vigiado por médico. Isto porquê? Porque se tiver uma reação alérgica, temos ali à mão os medicamentos para contrariar imediatamente essa alergia, não é? Sim. Que a pessoa em casa não tem. Sim, porque estamos de uma forma vigiada, porque há sinais às vezes que são muito tenues e que surgem e que os pais nem reparam ou não ligam. Sim, a criança está muito bem e estou a lembrar-me de uma menina que teve uma reação muito grave no hospital dia, já com as análises quase normais. Quando chegou ao meio da prova com o leite, começou a ficar com o nariz entupido e a mãe até achou que era do ar-condicionado, um pensamento perfeitamente normal, e em segundos teve uma reação mesmo muito grave. E, portanto, isto foi o nariz entupido foi uma coisa que a nós nos chamou logo a atenção, porque estamos habituados, porque somos médicos, somos alergistas e estamos treinados e sabemos reconhecer as reações. Em casa, provavelmente isto passaria completamente despercebido e não seria indicado logo de início. E portanto, agora, para introduzir um alimento, não está indicado nem fazer testes nem análises, a não ser quando existe uma história para trás de alergias. Pronto, isso era outra pergunta que eu queria fazer. Porque muitas vezes temos aqueles meninos que nasceram numa família de pessoas alérgicas, não é? Tem um irmão que tem alergia às proteínas de leite de vaca e ao ovo, e quando nasce aquele segundo filho, as pessoas ficam muito ansiosas. Será que este vai ter uma reação como o humano teve quando era pequenino? Vamos retirar já o leite, vou já comprar a mãe corta logo o leite de vaca na sua alimentação com medo de passar pelo leite, ou comprou logo uma fórmula extensamente hidrolisada para aquele bebê. Faz sentido isto ou não, Marta? Não faz. Não é? A única coisa que faz sentido, portanto, o irmão da criança alérgica ao leite tem de facto um maior risco de ser alérgico ao leite. Mas não faz sentido nós introduzirmos em meio hospitalar ou ter medidas despropositadas para que isso não aconteça. Qual é que é a única medida que faz sentido? É quando o irmão nasce, na maternidade nunca deve ser dado um suplemento de leite artificial, uma fórmula normal. Portanto, deve ser dado um leite extensamente hidrolisado. Antes disso, deve-se estimular bastante a amamentação e deve-se tentar forçar a amamentação. Se não for de todo possível, então deve ser dado um leite extensamente hidrolisado. A questão dos suplementos da maternidade é uma coisa com que nós nos debatemos, independentemente de haver irmãos mais velhos ou não. Eu não sei se há extensamente hidrolisados nas maternidades. O HA, não é? Existe o HA, mas o HA em termos de prevenção não tem nesses casos nenhum. Até porque o problema nestes bebés que fazem suplemento na maternidade é depois irem para casa a fazer mama e depois aos 4 meses reagem, contactam e reagem nesse primeiro contacto. E esse é que é o problema. Se soubermos que é uma criança, a mãe não quer amamentar ou não pode amamentar, seja por que motivo for, e sabe que desde o nascimento vai sempre beber suplemento, aí pode ser um leite, uma fórmula normal ou uma fórmula extensamente hidrolisada.
pode fazer uma forma perfeitamente normal. Para prevenção, quer o H não deve ser feito porque de facto não previne nada. Mas se é um bebê que nasceu, a mãe sempre amamentou desde o nascimento, chega aos 4, 5 meses, a mãe ou porque tem que ir trabalhar, ou porque tem que. Ou porque está ficou com menos leite, não é? Com o stress, leite, trabalhar. e é para introduzir o leite normal. Não faz sentido vir introduzir ao hospital, não faz sentido vir fazer testes, não faz sentido ter receio, tal como nas crianças alérgicas ao leite. Não, os pais não devem ter receio de introduzir outros alimentos. Nos irmãos dos alérgicos ao leite, também não há nenhum motivo para nós termos... Não precisam fazer análise, não precisam fazer testes cutâneos e não precisam de ir ao hospital, a não ser que tenham algum sintoma, não é? Obviamente. E estas mães que estão a amamentar o irmão, não é? Devem retirar os derivados do leite da sua alimentação ou fazem uma alimentação normal, não é? É para fazer uma alimentação normal. Até prova em contrário, é uma criança normal, sem alergia ao leite, portanto não faz sentido as mães retirarem o leite da alimentação. A mãe que está a amamentar retirar o leite da alimentação. Eu sei que há pessoas que continuam a dar, há colegas que continuam a dar essas recomendações porque até há alguns anos era o que se fazia. Mas de facto hoje em dia isso já não está preconizado. Só ainda em relação à introdução dos alimentos, porque há pouco estavam a perguntar qual era a melhor idade para introduzir o marisco. Em relação ao potencial alergénico do marisco, esta questão não se põe. Portanto, o marisco deve ser introduzido quando, em termos pediátricos, está indicado comer marisco. Às vezes há bebés com 1 ano roubam um caracol dos pais. Sim. E a ideia a partir do primeiro ano comerem tudo, não é? Podem comer tudo. Comer comida da família. Sim. Mas ainda há muito esse medo. Marisco, carne de porco. E eu tento ser um bocadinho liberal. Isto é para experimentar. Nunca fiz alergias até agora. Também é para avançar. Quanto mais cedo introduzimos estes alimentos, melhor. Não é, Magda? Sim. Existe um conceito que é a janela imunológica, que é entre os 4 e os 9 meses, ou entre os 4 e os 12 meses, é o período em que o sistema imunológico do bebê é moldável e, portanto, é nesse período que ele deve contactar com os alimentos potencialmente alergénicos, e por potencialmente alergénicos entende-se os alimentos que fazem mais alergias na maior parte das crianças e, portanto, estes alimentos devem ser introduzidos nessa altura porque aí o organismo habitua-se a contactar e depois a ingestão deve ser mantida, nunca deve ser dada uma vez e depois interrompido por um longo período de tempo. Portanto, não faz sentido porque há medo, por exemplo, só dar o ovo com 12 meses. Ou não faz sentido porque há medo só dar o marisco aos 3 anos. Eu só reforcei isto porque aparecem N pais na consulta com... Que adiaram o marisco. Pois, eu também muitas vezes digo que podem dar, mas as pessoas não dão na mesma, pronto. Sim. Ai, doutor, ele queria tanto comer do camarão que nós estávamos a comer. Às vezes também não é uma coisa que muitas crianças gostem, não é? A verdade é essa. Às vezes os meus também não gostam muito, as famílias também não têm esse hábito de comer marisco todos os dias, mas se calhar, se o medo pedir, a pessoa pode dar, não é? Sim, não há por que ter medo destes alimentos, nem há por que ter medo, nem se o pai é alérgico ao marisco ou a mãe é alérgica ao marisco, o filho não tem maior risco de ser alérgico ao marisco. Pode ter maior risco de ter alergias, mas alergias pode ser rinite, pode ser asma, pode ser o que for. Não, isto não é uma relação direta, causa e efeito, que o pai tem, então o filho também vai ter. Está bem? Isso era uma mesmo coisa com que o irmão, não é? Mesmo com o irmão que tem alergia ao ovo, aquele bebê, o segundo filho, vai introduzir o ovo na altura certa, não vai andar a adiar o ovo ou ir ao hospital fazer a introdução do ovo. Não há necessidade disso. Não há necessidade disso, é para fazer tudo normal, introduzir a gema de ovo, que creio que agora a ESPGAN e a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomendam os 9 meses, se não estou em erro, e a clara de ovo aos 12. Mas em termos alergológicos até podia ser aos 6. Pode ser antes. Nós até introduzimos antes. Sim, sim. Mas, e em relação, ainda falando em relação ao ovo, portanto, há um grande mito em relação ao ovo, que há umas vacinas que são aos 12 meses, chama-se a vacina do sarampo, a VASP. Há este mito, há o medo de fazer a vacina e não ter experimentado o ovo, ou as crianças que realmente têm alergia ao ovo nos centros de saúde, às vezes há uma barreira, estas crianças não podem vir aqui fazer a vacina. E eu, como pediatra, às vezes vejo aqui um bocado em guerra, mas eles podem fazer a vacina no centro de saúde, não tem problema nenhum.
Como é que é, Marta? Tu que és alergologista, tens de justificar isto. Conta lá. Eu deparo-me com as mesmas dificuldades que tu. Nós dizemos que pode ir ao centro de saúde fazer e eles voltam para trás. Querem fazer. E querem fazer connosco, ou quem está no centro de saúde a trabalhar, de facto, continua a estar enraizado que não comeu ovo é sinónimo de não poder fazer a vacina dos 12 meses. Só para quem nos está agora a acompanhar a nossa conversa, só para perceberem de onde é que vem este mito. Teoricamente, a vacina dos 12 meses poderá conter algumas proteínas do ovo, mas isto sabe-se hoje em dia que é uma coisa praticamente teórica, porque tem a ver com o uso de células de embrião de galinha na produção da vacina dos 12 meses. E, portanto, a quantidade de proteína do ovo que tem é uma coisa ínfima e não faz sentido. Só há um grupo de crianças que devem fazer realmente em meio hospitalar e sob vigilância médica, que são as crianças que tiveram reações graves, reações anafiláticas. Não são, por muito assustador que seja, uma criança inchada e com muitas babas na pele, isso não é uma reação. Uma reação anafilática é uma reação que põe a vida em risco, não é? Uma reação muito grave. A criança, se não foi tratada, podia ter morrido. Sim. Não é umas babas, não é ter ficado inchado, não é umas diarreias ou uns vómitos. Isso não é uma reação anafilática, Marta, não é? Sim, a reação anafilática é sempre quando existem sintomas de 2 ou mais sistemas. Ou seja, a criança tem que ter, por exemplo, uma reação na pele e uma reação no sistema respiratório. Podem ser babas e lábios inchados e, em simultâneo, ter tosse e falta de ar. Ou então pode ser a criança que fica com babas e lábios inchados e também fica com o nariz entupido, a escorrer, com muitas excreções, fica com muita tosse por causa das excreções na garganta. Estas são... Ou que vomita também. Ou que vomita também, ou que tem urticária e tem diarreia, ou então, se o único sintoma que tem for há uma diminuição da tensão arterial e a criança desmaia, ou então se tiver edema da glote, pronto, aí é uma reação grave. É uma reação muito grave, pois. Sim. Portanto, todos os outros que tiveram só umas manchinhas ou assim, ou que vomitaram só, isoladamente, poderão fazer a vacina no centro de saúde, não é? Podem. Sem preocupação. Muito mais podem as crianças que ainda não comeram ovo, porque o facto de não terem comido ovo não faz sentido. Às vezes são crianças que estão muitas vezes doentes e vomitam muitas vezes, e portanto os pais, ou que vomitam por causa da tosse, ou que vomitam porque têm muitas gastroenterites, os pais não vão adiante porque não querem estar a dar alimentos novos enquanto eles estão doentinhos. E aí, às vezes aos 12 meses ainda não conseguiram fazer a vacina porque ainda não introduziram o ovo. E a mim o que me chega é as pessoas marcam consulta só para fazerem a vacina porque não conseguem fazer no centro de saúde. E depois aí eu ponho à consideração dos pais, escrevo uma declaração para o centro de saúde a explicar que pode fazer, porque é que pode. Mas há pais que optam por preferir fazer connosco para não andarem para trás e para a frente, mas pronto, mas de facto isto é um mito que não faz sentido nenhum e que eu e as pessoas com quem trabalho andamos há anos a tentar desmistificar isto. Sim, às vezes é aqui, conversa para trás e para a frente, a nós pediatras também nos acontece imenso. Mas pronto, se for preciso nós na CUF, não é? Sabemos da CUF também tem lá a vacina da VASP e resolve-se. O que é o mais perigoso é adiar esta vacina. Estas vacinas não são para adiar. Sim, ficar a chegar aos 15 a 6 meses sem ter feito a VASP é grave. Sim, por isso é que muitas vezes nós optamos por fazer em meio hospitalar. Eu trabalho na CUF Descobertas, onde tenho hospital dia, coordeno o hospital dia, portanto tenho essa facilidade também de agendar, organizo-me com as senhoras enfermeiras da pediatria e as coisas ficam coordenadas e numa hora a criança fez a vacina e vai para casa. Portanto, para nós é relativamente fácil de resolver, mas é um mito que não faz sentido absolutamente nenhum hoje em dia ainda existir. Olha, Marta, está aqui uma mãe a perguntar: que tipo de batata pode provocar alergia? Batata branca ou batata doce? Quem tem alergia à batata branca também tem alergia à batata doce e vice-versa, portanto, e é como eu disse, não sei se me estava a acompanhar desde o início, mas quando começámos a nossa conversa, a Sara falámos sobre quais é que são os alimentos que mais frequentemente causam reações alérgicas nas crianças
E eu comecei por dizer que, de facto, todo e qualquer alimento pode causar reações alérgicas, incluindo a batata, incluindo o arroz. E, portanto, se der batata branca e a criança tiver alergia, por favor, não dê batata doce. E vice-versa também, é batata. Está bem? Mas também está aqui uma mãe a perguntar uma coisa que eu também tinha a perguntar. Em relação à carne de vaca, portanto, uma criança que tem alergia às proteínas de leite de vaca, temos de ter cuidado com a carne de vaca? É como em relação à amamentação. As mães também não devem tirar os lácteos da amamentação, da alimentação delas quando estão a amamentar, a não ser que haja alguma evidência das crianças reagirem ao leite da mãe. E em relação à carne de vaca é exatamente a mesma coisa. A percentagem de crianças alérgicas ao leite que têm alergia à carne de vaca é muito baixa. E não faz sentido evitar por receio de vir a região, não faz sentido vir introduzir em meio hospitalar para ver se reage ou não. Partimos do princípio que aquela criança não vai reagir e portanto, é para dar livremente. Às vezes, o que nós fazemos é, há pais que são muito ansiosos, ficam com muito receio, ou porque a criança já teve uma reação grave, ou porque são pais que naturalmente são mais ansiosos e não se sentem seguros, então aí nós introduzimos em meio hospitalar, mas não é que haja uma necessidade médica de o fazer. É mesmo porque os pais preferem fazer connosco a introdução no hospital e é uma opção deles e nós, claro que sim, introduzimos. Mas também poderá haver alergia à carne de vaca, não é? Assim como a qualquer alimento, como acabámos de dizer. Sim. Há carne de frango também, há carne de peru. Há aqui uma mãe que diz que quando criança come carne de vaca fica com os genitais vermelhos durante bastante tempo. Mas isso não me parece... Até pode ser das fezes, que ficam com uma consistência, ficam mais ácidas ou assim, isso já faz o eritema da fralda e não será uma alergia, não achas, Marta? Sim, porque o que os pais têm que pensar é, as crianças quando são alérgicas a algum alimento, elas comem, o alimento é absorvido e é depois de ser absorvido e entrar em circulação é que há a reação. Por isso faz sentido ser a reação ser uma coisa generalizada no corpo todo. Não pode ter áreas, não só nos genitais, no caso desta criança. Portanto, pode ser uma coisa mais ou menos localizada, mas apanha várias partes do corpo. Eu também costumo dizer sempre isso. Portanto, Sim. uma borbulhinha assim na cara não será uma alergia, porque uma alergia é no corpo todo, não é? Exato. Às vezes quando começam a comer alguma coisinha ficam ali com uma... Acabavam-se mais ou assim, não é? Sim. E está aqui só uma senhora a perguntar, porque se for só muco nas fezes, se pode ser alergia ao leite também pode. O mais habitual é ser muco e sangue, mas também pode. Portanto, na dúvida, eu acho que é uma hipótese. É de tirar as proteínas de leite de vaca, aguardar e ver o resultado, não é? Durante uma, 2 semanas e depois voltar a introduzir ou não, consoante aconselhamento médico sempre. Nunca em casa. Em relação ao que estávamos a falar, só para voltar atrás, àquele menino que ficava com os genitais mais irritados quando come carne de vaca. Isto é muito típico com alguns alimentos, por exemplo, com a cebola e com o alho francês. Portanto, ou com o tomate. Altera o pH das fezes. Exatamente. Exatamente. As fezes mais ácidas e o rabinho reage mais. Sim. Olha, também é uma pergunta muito interessante, que que página que chama-se Querida de 100 metros. Não sei se é uma mãe ou um pai, mas diz que estou adulta que é alérgica ao leite, que reage ao toque, ao cheiro e ingestão. Então, como é que vai alimentar os filhos com proteína de leite? Eu já vi uma senhora, sim, já vi uma senhora que tinha esse problema e aí tem que ser ou seja, se o bebê, por exemplo, se tiver um bebê e o bebê for amamentado, aí não se coloca a questão. Agora, quando o bebê começar a beber leite de fórmula, se for o caso, ou começar a comer papas lácteas, aí eu acho que quem tem que decidir é a mãe. O que é que quer fazer? O bebê pode beber leite, mas se isso colocar a vida da mãe em risco, se calhar tem que ser ponderado, porque nós temos sempre que adaptar estas coisas à vida real, não é? E é como a história do tipo de alimentos que se come em cada país. Se esta senhora tem uma alergia muito grave ao leite, provavelmente nunca vai, e reage à inalação, reage ao toque, provavelmente nunca vai poder preparar um biberon, porque vai ter uma reação muito grave. E, portanto,
opta por Optas por outro. alternativas. Por exemplo, o tal rice, por exemplo, nesta situação, seria uma opção. Sim, até porque Porque é muito perigoso. O bebê quer a sua mãe presente, não quer que aconteça. Exatamente. Acho que é mais importante neste caso ter a mãe bem do que beber leite, não é? Sim, 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 exatamente. Olha, Marta, também temos aqui uma pergunta de uma mãe que perguntava a relação entre eczema e alergias alimentares. Portanto, às vezes aparecem na minha consulta e na tua, provavelmente, pessoas a cortarem imensos alimentos e mesmo assim mantêm o eczema, os bebés mantêm o eczema. Ou mesmo bebés que têm alergia às proteínas de leite de vaca, retirando o leite, mantêm o eczema. Porquê é que isto acontece, Marta? Portanto, só para chamar a atenção que se pegarmos em 100 crianças que têm eczema, dessas 100, só entre 5 a 10, dependendo dos 100 em que pegamos, só 5 a 10 é que o eczema é causado por alergia a algum alimento. A grande maioria das vezes o eczema não tem relação com nenhuma alergia alimentar. As pessoas é que têm muito na ideia e têm isto muito enraizado, que tudo o que aparece na pele tem a ver com alguma coisa que comeram, mas em relação ao eczema isto não é verdade. O eczema é uma doença de pele, em que a pele é mais frágil e por isso parte mais, fica vermelha, fica com feridas, que vai oscilando ao longo do tempo. Tem períodos de melhoria, tem períodos de agravamento. Quando é que nós suspeitamos que o eczema possa ser causado por alergia a algum alimento? É quando o eczema, são as crianças que têm eczema literalmente da cabeça aos pés, estão com o corpo sempre em ferida, podem ter aquelas zonas que são tipicamente mais afetadas, piores, como por exemplo a dobra dos braços, as pregas atrás dos joelhos, mas a pele toda ela nunca está bem. E depois, enquanto não se para o alimento, a criança não fica bem, inclusivamente quando fazemos cortisona em comprimidos, em xarope ou cortisona em creme na pele. Portanto, isto são coisas que nos alertam para a possibilidade de haver envolvimento dos alimentos, da alergia alimentar no eczema. Este é um aspecto. Depois, outro aspecto, só em que a alimentação pode interferir no eczema, no agravamento do eczema, tem a ver com os tais alimentos estaminolibertadores que há pouco falámos, que são os alimentos que irritam a pele, não por um mecanismo alérgico e, portanto, não têm que ser evitados de todo, por perigo de uma reação alérgica, mas que pioram a pele porque a irritam. Morangos, carne de porco, enlatados, produtos de charcutaria, chouriço, fiambre, salpicão, chourição, comer coisas com muitos ovos, por exemplo, doces conventuais, que têm os ovos, muitos ovos, a maior parte das vezes crus, tudo isto pode piorar o eczema. O eczema é uma pele que já está, no fundo, fragilizada, que já é uma pele inflamada de base, quando come estes alimentos fica pior e ficam com mais sintomas. Sim, o que eu queria dizer aos pais, ou mesmo a adultos que tenham eczema, é para não virem com as ideias quando vêm à consulta, não podem, para nos ajudarem, para nós os conseguirmos ajudar, não devem vir com as ideias formatadas em como o eczema é de certeza por causa de um alimento, porque se a pessoa tem a ideia muito fixa, nós não vamos de todo conseguir ajudar, nem nos vão conseguir contar as coisas tal como elas são, porque têm o pensamento muito focado naquela questão, não é? Portanto, por favor, sim, não venham com e há tantas crianças que têm o eczema, é uma patologia muito frequente da pele, há tantas que têm eczema, que não têm alergias alimentares, ou então podem ter aquela alergia alimentar que está controlada porque retiramos aquele alimento e têm na mesma eczema. E continuam a ter eczema. Continuam na mesma a ter eczema. O mais importante para o eczema é pôr creme na pele. Senão, quem tem eczema tem que pensar que é hidratar. A nossa pele é como uma rede e esta rede em quem tem eczema é mais frágil e parte mais e, portanto, não consegue reter nem gordura nem água. A única maneira que nós temos de lhes dar gordura e água é com os cremes. E, portanto, pôr creme, na maior parte das vezes o eczema controla-se. Depois há períodos de agravamento, precisam de medicação, mas na grande maioria das vezes não tem a ver com nenhum alimento. Pronto. Há aqui uma mãe que fala no bebê que bolsa muito em todas as refeições, mas isso provavelmente é porque o bebê tem o tal refluxo, nós já tínhamos falado sobre isso. Portanto, se ao dar o AR notou que o bebê ficou melhor, ao manter o bebê mais elevado e a dar refeições mais fracionadas, o bebê melhora do bolsar, é sinal que não é uma alergia alimentar e será só um refluxo. Exatamente, sim. Mas eu acho que
Na dúvida, deve sempre falar com o pediatra e, na dúvida, se necessário, falar com o alergologista para de facto Para fazer saber. aqui a distinção. Sim, para fazer a distinção, porque é mesmo preciso alguém olhar para estas coisas objetivamente. Olha, aquela mãe que tem alergia, diz-se, chama-se Sara, portanto, aquela que tinha alergia e que não pode preparar os biberons do bebê, portanto, isto é alergia desde os 2 meses de idade. Lá está, é uma alergia que manteve para a vida. E está aqui a Deia a dizer que tem o bebê chora muito depois de mamar desde o mês de idade, é obstipado, bolsa muito, pronto, muito choroso. Mas aqui se pode ser realmente só a fase das cólicas do bebê e ter refluxo e não ser uma alergia alimentar, mas pronto, mas tem que se falar também, levantar essa hipótese com o pediatra. Já está a fazer um leite extensamente hidrolisado, pelo que o Nova Lacaler Nova, AR, mas de facto se calhar precisa só conhecendo assim o historial, as queixas por alto é muito difícil, sem saber ao certo a evolução temporal. Mas se é um bebê que está sempre muito desconfortável, se calhar tem que se pensar noutras hipóteses. Há aqui uma mãe de um bebê pequenino que diz que por vezes faz leite materno, por vezes o bebê faz um cocó verde. As fezes verdes são normais nos bebés são amamentados, ou mesmo nos bebés de fórmula, não significa que seja uma alergia de todo, está bem? Sim, habitualmente a alergia é mesmo o muco e o sangue. O dor e bebés muito irritados, sim, etc. Exatamente. Marta, mais alguma coisa para falarmos? Temos aqui mais alguma dúvida de alguns pais? Não sei, acho que já falámos aqui de várias coisas. A Rita está aqui a perguntar se a APLV é reversível e a partir de que idade. De facto, só para acabar, para termos assim boas notícias também agora que se calhar já estamos a terminar, a maior parte das crianças deixam de ter alergia ao leite por volta dos 3 anos, portanto a alergia ao leite é perfeitamente reversível. Temos a Sara do Cria-te Sem Medos, que infelizmente não conseguiu, já é adulta e não conseguiu resolver a alergia ao leite, infelizmente faz parte da minoria de casos em que isto acontece. Os bebés que não conseguem resolver sozinhos até aos 3 anos a alergia ao leite, depois há uma percentagem que resolve até aos 6 anos. E mesmo dos que não resolvem até aos 6 anos, depois ainda há uma percentagem ainda mais pequenina que resolve até à adolescência. Quando a resolução não é espontânea ou quando eles têm reações muito graves com quantidades muito pequeninas, fazemos o tratamento que a Liliana está aqui a falar, que é a desensibilização, que é um tratamento que é possível fazer hoje em dia, que é a indução de tolerância, chama-se indução de tolerância oral ao leite, em que é feito sempre também em hospital-dia. O leite a família tem que estar muito ciente e muito motivada para fazer. Quando são as crianças mais velhinhas e os adolescentes também têm que ter noção do que é que se vai fazer, como é que vai fazer, porque isto implica vir ao hospital várias vezes, de 2 em 2 semanas ou de mês a mês, para aumentar a dose do leite. E nestes casos o leite deve ser visto como um tratamento. Uma vacina, não é? Aquelas vacinas que se fazem. Deve ser visto como um medicamento, porque a falha de uma dose, ou em determinadas situações, por exemplo, quando eles estão doentes, tem sempre que ser ajustado. Eu acho que não há propriamente uma idade recomendável, normalmente antes dos 3 aninhos, 3, 4 anos não se começa a fazer, porque a maioria resolve espontaneamente a alergia ao leite até essa idade. Mas depende caso a caso, família a família, depende do tipo de manifestação, portanto não é uma coisa assim tão taxativa que se possa dizer se devem fazer a desensibilização ou não a partir de X anos de idade. É uma coisa que tem que falar com o seu alergologista, colocar essa questão, quais são os prós e quais são os contras, e em função da idade da criança. Olha, Marta, só mais uma pergunta a propósito aqui da Tânia Gonçalves, que perguntou. Portanto, perguntou aqui, a criança deve ter feito um teste cutâneo que deve ter dado 3, 4 milímetros. Ela pergunta se é alergia, mas eu também acrescento a isso o seguinte: era uma criança que comia ovo, ótimo. Fez o teste cutâneo e o teste foi positivo ali para o ovo. O que é que fazemos? Vamos deixar de dar ovo a esta criança? Não, nunca. O teste cutâneo, por isso é que nunca se devem fazer testes cutâneos para alimentos se não houver nenhuma suspeita, só porque sim ou só para saber se se introduz. Os testes cutâneos são um exame de diagnóstico, tal como nós não vamos fazer, por exemplo,
um raio-x à cabeça só para ver se está tudo bem, não é? Tem que haver uma suspeita e temos que ter um motivo para fazer. E em relação aos testes cutâneos é a mesma coisa. O teste cutâneo isolado não quer dizer nada. Por exemplo, estavas a falar do ovo. Por exemplo, as crianças que têm alergias, têm uma grande percentagem delas têm o teste para a clara do ovo positiva e comem ovo sem problema nenhum. Nós chamamos aquilo de marcador. Não é? E devem continuar a comer. Aqui em relação à Tânia era o leite, mas o valor por si só não quer dizer nada. Eles às vezes até têm uma baba mais pequenina. Às vezes há bebês ou crianças que têm uma baba de 3 milímetros e há outros que têm de 10 milímetros. E a de 3 milímetros até pode ter uma reação mais grave do que a de 10 milímetros. Portanto, o tamanho da baba por si só pode não querer dizer nada. Eles às vezes tiveram alergia ao leite, aos 2, 3 anos vão ao hospital, toleram leite, começam a beber leite. E se nós lhes formos fazer os testes nessa altura, o teste continua positivo. Por isso é que o teste por si só não quer dizer nada. Portanto, teríamos que saber aqui quais é que são os sintomas para saber se de facto este teste é para valorizar ou para não valorizar. Se foi feito só porque sim ou se não havia nenhuma história consistente em que podia de facto haver uma alergia ao leite, então não é para ligar. Agora, se foi feito numa investigação de uma alergia às proteínas de leite de vaca, que teve uma baba que tem alguma reação, não é? Sim, em princípio sim. A não ser que seja uma criança que já teve alergia ao leite, já consegue beber leite e continua com a baba positiva. Mas, por exemplo, uma criança que, portanto, voltando a frisar isto, uma criança que já tolera um alimento, por exemplo, a manteiga, tolera a manteiga e é alérgica ao leite. Uhum. Deve continuar a comer a manteiga. Deve continuar a comer manteiga. Tudo o que eles toleram e comem e toleram, mesmo quando é diagnosticada a alergia, devem continuar a comer. Por exemplo, um exemplo muito típico é o ovo e as bolachas Maria. Um grande número de marcas de bolacha Maria que existe no mercado têm proteínas do ovo. E eles comem um ovo mexido, até comem ovo cozido, mas comem o ovo mexido e o ovo mexido, por estar mal passado, fazem alergia. Se continuam sempre a comer coisas com ovo que toleram, com ovo cozinhado, devem sempre continuar a comer. Portanto, a regra é sempre, se comem e toleram, devem continuar a comer sempre. Sim, nesse caso não vamos ligar às análises de sangue, nem aos testes, porque o que interessa é como o corpo reage, não é? Isto é diferente, por exemplo, isto não se pode generalizar para tudo. Só estava aqui a lembrar-me agora de uma situação que até podia tornar-se um bocadinho perigosa. Por exemplo, um adolescente que sempre comeu marisco e depois há um dia que come uns camarões cozidos e tem uma alergia, se depois disso nunca mais voltou a comer, não deve voltar a comer até ir fazer os testes e as análises. Aí é diferente. Estamos a falar de alimentos que são usados na confecção de coisas do dia a dia, que sempre comeram, é para continuar a comer. Ou, por exemplo, num despiste, foi pesquisar a que era alérgico porque teve alguma reação. Sim. Se é em alimentos que a pessoa até tolera bem, não vamos retirar porque essas depois aí é que pode ganhar a mesma alergia, não é, Marta? Exatamente, sim. Nunca tirar e, sobretudo, nunca tirar sem aconselhamento médico, a não ser se houve uma reação e, na dúvida, não sabe se toma ou não, até ir à consulta, não come. Mas devem sempre procurar aconselhamento médico e nunca retirar nenhum alimento sem ter uma opinião a longo prazo, retirar a longo prazo. Muito bem. Olha, pronto, só queremos dizer aqui mandar um beijinho aqui a esta mãe que diz que teve uma reação muito grave. É a Sara, outra vez. É a Sara, sim. Teve uma reação e que é. Portanto, lá está, neste caso, mais vale não pensar em preparar leites para o bebê, não é? Exatamente, sim. Eu acho, aí o conselho que eu daria, sem conhecer bem a Sara, é arranjar outras alternativas para um dia que tenha um bebê, porque de facto acho que não há necessidade de se estar a pôr em risco, e há um risco grande, porque tem reações muito graves. E hoje em dia temos outras alternativas, não tem que ser dramático. Muito bem, Marta, gostei imenso. Falámos sobre imensas alergias, não só sobre a alergia às proteínas de leite de vaca, mas também de outras alergias. Eu acho que era importante os pais também ouvirem. Foi com todo o gosto que... Obrigada, gostávamos imenso de ter aqui. Obrigada. Espero que os pais também tenham gostado.
Sim, se houver alguma dúvida, depois podem mandar mensagens ou podem contactar através da página. SOS Alergias. O SOS Alergias é difícil às vezes nestes diretos, há muita coisa para dizer e há muitas ideias erradas, então é muito difícil também nós conseguirmos chegar a todas as dúvidas, não é? Portanto, estejam perfeitamente à vontade para enviar mensagem e acompanhar a página, e sempre que tiverem dúvidas ou sugestões também de temas que gostassem de ver abordados na página, sintam-se à vontade. Ou em direto, ou sugestões de temas que gostassem de ver abordados em direto. Esta live também vai ficar gravada, portanto, se alguém entrou mais tarde e quer ver o que nós falámos no início, depois podem também rever. Está bem? Então, Obrigada, olha, Sara, beijinhos, pelo beijinhos a convite. todos. Beijinho, obrigada por todos. Adeus, obrigada. Adeus, Feliz. Adeus.